Olá, eu sou Gero Maita, nós estamos aqui mais uma vez falando de Umbanda. Eu sou dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, apresentador do programa Umbanda do Bem pela Rádio Talk Gero Umbanda, e o nosso programa no dia de hoje vai abordar um tema muito interessante, falando a respeito de pombagira, né? São prostitutas, são destruidoras de lares, a gente vê aí tantos vídeos, né? Mostrando homens, mulheres com aqueles vestidos exagerados, todos rodados, com chapéu, com taça de champanhe na mão. Será que isso é a manifestação das pombagiras? Nós falarmos de pombagiras, nós temos que falar de uma escala espírita que nós encontramos no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que nos fala de algumas classes de espíritos que têm atuado em nossas vidas. E nós ali encontramos uma classe de espíritos que se denomina como espíritos levianos, né? O próprio nome já diz, uma pessoa, uma entidade de má índole. Devido ao despreparo que nós encontramos em alguns médiuns de Umbanda, e nós sempre falamos, né, dessa questão de falta de estudo, falta de preparo pelo médium umbandista, até se torna um pouco repetitivo nos nossos vídeos, mas fazemos isso porque, infelizmente, a mediunidade de Umbanda foi conduzida como uma brincadeira. Cada um entrava no terreiro, médiuns que não queriam estudar, né, a doutrina codificada pelos espíritos, ou bons livros que poderiam somar a sua mediunidade, e entravam com essa fascinação de que a Umbanda poderia fazer o que se quisesse ali dentro. Quando falamos de algo que nós não conhecemos, nós copiamos, simplesmente. Então já existiam em alguns terreiros as manifestações das entidades conhecidas como pombagiras, que nada mais eram do que entidades do baixo astral inferior, né? Quiumbas, novamente falando, seres vampirescos, que ali envolviam o médium e criavam e criam até hoje essas insinuações, dando a entender um excesso de erotismo e até batendo nessa questão do médium despreparado, nós encontramos as roupas ainda que são usadas, né? Aqueles vestidos rodados, aquelas luvas, chapéu na cabeça, enfim, tudo que mais bate como uma autoafirmação do médium para acreditar que ele está incorporando alguma coisa, e também alimenta o ego de entidades presas à matéria. Gente, pombagira não está presa num espumante barato que a gente coloca para ela chamando de cerveja. Pombagira não está presa num erotismo que é o lado humano de cada um, que não tem coragem de expor aquilo que sente e usa o nome de uma entidade malbaratando o trabalho grandioso que elas realizam na espiritualidade. Pombagira não une casal, pombagira não aumenta a virilidade de ninguém, pombagira não está na Umbanda para fazer esse tipo de trabalho. Quando nós falamos de mentais extremamente complexos, de pensamentos daninhos, nós criamos com esse grupo de pessoas, ou individualmente, uma energia mental que se torna uma coagulação, né? Parece um grande hematoma no ambiente, nas paredes, nos objetos, que está ligado a esse tipo de lixo mental que são criados por algumas pessoas em ambientes como motéis, inferninhos, locais de baixa vibração, e precisam de entidades que trabalhem com essa energia, que trabalhem com esta força para descoagular a mesma desses ambientes que se encontram. As pombagiras são, além de excelentes psicólogas do plano astral, que cuidam do diálogo e da doutrina, poderíamos colocar aqui num termo mais popular, uma doutrina contemporânea, né? Ou seja, ela vai conversar com o espírito, trazendo a sua realidade, aonde elas contribuem para o equilíbrio emocional do ser que se encontra desvirtuado e ali, na sua frente, através de um tratamento, ou desencarnado na espiritualidade. Encontramos ainda as pombagiras, as guardiãs, que cuidam de trabalhar dentro da descoagulação dessas energias,
conduzindo as mesmas junto com os guardiões de bairros, conduzindo essas energias ao plano astral superior, aonde acomodadas em um campo de força criada no espaço, são diluídas através da manipulação da força das salamandras, que consome e destroem essa energia mental, muito chamada ainda por Ranieri em suas obras, né, como lixo mental, que é emanada pelo ser humano. Criar um ambiente cheio de exageros, trajar roupas que levam a crer que mais estamos num carnaval de alegoria e de horrores, dizendo que é pombagira, dizendo que vai fazer esse trabalho com uma taça de champanhe, que nada mais é, como falamos, de um espumante de baixa qualidade na sua mão, está conduzindo um trabalho de quê? De erotismo, de amor. Amor é coisa que se conquista e que se exercita, né? Amor é coisa que nós temos, gente, que é aprender a lidar todos os dias na nossa vida, valorizando aquela pessoa que esteja do nosso lado em vivência, ou sabendo ter a ação do tempo para encontrarmos aquilo que nós desejamos. Pombagiras não se dão a esse tipo de trabalho. Pombagiras não se expõem na espiritualidade, mostrando seios, coxas, convidando alguém para uma noite de amor sexual. Encontramos sim médios despreparados, envolvidos por entidades sombrias ou manipulados por essas entidades que extravasam aquilo que levam em seu coração. As pombagiras, elas tratam de um campo energético, como falamos, da coagulação de energias, que é oriunda do mental em desequilíbrio. Então o papel desses espíritos é trazer o equilíbrio para o mental do ser, para que ele raciocine nos seus pensamentos e reflita isso nas suas atitudes. Novamente, como já falamos em vídeos anteriores, é o que conhecemos sobre encruzilhadas vibratórias, razão e emoção. Quando isso está em desequilíbrio, entra a ação de Exu, e neste caso de emoção, Exu em razão, e no caso de emoção, a ação de pombagira. Então, fica a dica para todos vocês, fica a dica do trabalho desses espíritos que são grandiosos, e a nossa intenção é promover que se acabe esse preconceito com estas entidades e convidar os médiuns para que estudem, pesquisem e não balancem a cabeça afirmando que está correto para tudo. Faça a sua análise, passe pelo crivo da razão e absorva o que for melhor para o seu conhecimento. Converse com a sua pombagira de trabalho. Peça orientação e inspiração à mesma para que você conheça a grandiosidade desses espíritos. E aí, com certeza, nós conseguiremos mostrar o quão organizado e grandioso são os trabalhos de Umbanda, que é uma religião, sim, que manifesta o espírito para a caridade e não para a ilusão. Você quer conhecer melhor o nosso trabalho? Acesse o nosso site celesperanca.com.br ou entre no blog do Umbanda do Bem, blog umbandadobem.blogspot.com. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês mais uma vez por estarem acompanhando os nossos vídeos, e até o nosso próximo encontro aqui no Falando de Umbanda.